Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para o trabalho que iremos realizar, o trabalho do nosso livro Pensamento de Emmanuel, e vamos então fazer a leitura de uma passagem do capítulo de hoje. O tema é esquecimento na carne, tá? E aí nós vamos então ler a pergunta 392 do Livro dos Espíritos e em seguida nós vamos ler uma passagem de Emmanuel, em que Emmanuel faz algumas considerações. Então aqui na pergunta 392, pergunta 392 do Livro dos Espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E vem a resposta: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Isso é a pergunta 392 do Livro dos Espíritos. Depois, a passagem de Emmanuel: encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. Para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Bom, meus irmãos, então vamos fazer as nossas considerações a respeito dessa passagem desse capítulo 20 aqui do livro Pensamento de Emmanuel. Bem, o que nós temos que entender, em primeiro lugar, é que por que nós esquecemos do nosso passado reencarnatório. Então tem várias situações nas quais nós vamos ser levados ao esquecimento pela espiritualidade. A espiritualidade fará esse trabalho, mesmo naqueles casos das reencarnações compulsórias, nas quais o espírito ele não participa diretamente do planejamento reencarnatório. Ele vai ter aí a sua memória psíquica apagada, e logicamente que ficarão algumas aptidões, ficarão algumas lembranças, mas lembranças fragmentárias que vão se aflorar durante a sua vida. Bom, no início da reencarnação, quando nós nos preparamos para reencarnar, o nosso corpo físico ele vai atuar como uma esponja, ele vai atuar como um velador de instintos e de ideias. Então nós estaremos entrando no corpo como se estivéssemos começando uma página em branco. Então o que fomos, nós não vamos lembrar. Nós teremos assim algumas tendências que irão se desenvolvendo ao longo da existência, mas a princípio, quando você recebe aquela criança ali na sua casa, no berço, você está diante de um espírito que você não conhece a princípio. Você pode, assim, intuitivamente perceber que você tem uma ligação afetiva com ele, que você já o conhece, mas normalmente é uma passagem na qual você está recomeçando uma situação com aquele espírito. Você pode até estar recebendo alguém que você não gostou, que você teve problemas numa vida anterior, mas aí o que a espiritualidade faz? O que Deus coloca? Deus coloca aquela fragilidade da criança, aquela fofura, né, do recém-nascido, aquele riso, aquela aparência bonitinha, agradável. A criança geralmente a criança, tem criança que é mais chorona, né? Mas geralmente a criança gosta de brincar, rir e começa a fazer gracinha. Então aí você pode estar diante ali do maior inimigo seu de uma existência anterior, mas você o acolhe em função dessa beleza, dessa ternura que a criança tem, tá? Então esse cerceamento ele é feito
porque é necessário que você tenha uma página em branco e que você recomece ali naquela existência de uma trajetória que pode ser muito comprometedora e que ali é uma nova oportunidade que você terá para retificar os seus erros, tá? Bom, então a nossa aparelhagem cerebral, o nosso psiquismo, ele se organiza em função das necessidades da vida que se inicia. Então, se nós vamos ter determinadas provas, a nossa aparelhagem cerebral já está pronta para vivenciarmos. Então, por exemplo, digamos que a pessoa, o Pelé, a gente sabe que ele, né, isso logicamente que essa situação dele de pessoa proeminente, isso foi planejado, né? Ele não veio com essa capacidade de, vamos dizer assim, esportiva por acaso. E logicamente que ele também já exercitou em outras existências essa capacidade, né? Então no seu psiquismo já havia ali as sementes do Rei Pelé. Quando ele nasceu, ele já trazia no seu psiquismo essas possibilidades. E cada criança tem a sua trajetória específica e traz na sua aparelhagem os primeiros insights daquilo que a criança vai fazer na sua vida. Mas as lembranças totais daquilo que a criança foi não estão configuradas. Por quê? Porque na sua divina sabedoria, Deus nos poupa de aflições e angústias e evita o despertamento de certas antipatias prematuras. E por que nós estamos falando isso? Porque nós sabemos que a maioria das famílias, de acordo com Bezerra de Menezes, de acordo com os nossos mentores espirituais, elas são um cadinho renovador. Elas são um caldo de cultura, um caldo de temperamentos, um caldo de possibilidades nas quais se reencontrarão espíritos que já tiveram problemas anteriores, que estarão juntos ali para pararem as suas arestas. Então por isso que não pode você estar lembrando de que você já matou teu pai, que você foi inimigo da tua mãe, que você não gosta do teu irmão porque na vida anterior você o prejudicou. Então você tem essas informações todas apagadas e começa de novo. Agora é claro que a gente tem pessoas que você se afiniza mais, pessoas que você se afiniza menos, mas existe ali uma relação afetiva que você vai reconstruir. Você pode até não gostar de uma pessoa, mas você, né? Por exemplo, ao longo da minha passagem no movimento espírita, encontrei diversos amigos que eu tenho certeza que a gente já se encontrou em outras existências, provavelmente em outras situações históricas, em outros segmentos religiosos ou em outros grupos filosóficos, em que a gente tem ali uma amizade natural, né? Não vou designar nome de ninguém para não ter problema depois, né, de ficar exaltando, né, determinadas pessoas. Mas tem muitos companheiros meus, muitas pessoas queridas, que nós já temos, eu noto nitidamente que a gente já tem uma relação anterior e a gente está se reencontrando ali, né? Mas eu não sei exatamente que relação é, porque provavelmente se eu for lembrar integralmente de tudo que vivenciamos não vai ser bom, e por isso que é bom ficar no esquecimento. Nessa página em branco que a nossa vida se configura, nós vamos vivenciar, nós somos convidados por Jesus, pelo nosso anjo guardião, pelos bons espíritos, a vivenciarmos aquele ensinamento do apóstolo Jesus, no qual ele nos fala: o amor cobre uma multidão de pecados, nos quais nós teremos os valores morais restaurados, seremos convidados a restaurarmos os nossos valores morais e edificarmos um futuro melhor, no qual, através da semeadura do amor a Deus, nós teremos uma vida mais saudável, nós encontraremos a felicidade relativa. Nós podemos estar num planeta como o nosso atual, muito conturbado, com muitas dores, mas sermos felizes, porque nós estaremos vivenciando ideais que vão fazer com que essas dificuldades que nós vivenciamos sejam entendidas de uma forma mais ampla.
Então a gente sabe que nossa sociedade está numa crise profunda. Existem, aí a gente viu agora um estudo recente, né? Uma pesquisa que eu vi vários comentários de pessoas, de estudiosos, as pessoas extremamente preocupadas, como se a situação do Rio fosse reversível, porque foi feita uma pesquisa por um conjunto de universidades e verificou-se que a nossa cidade está... Mais de 50% das regiões da nossa sociedade estão dominadas por grupos de facções criminosas e com conluio com políticos corruptos e etc. E grupos religiosos também corruptos. Aí eu soube da pesquisa, fiquei analisando, né, as pessoas, os estudiosos, e a pessoa falando como se o Rio tivesse perdido, né? Como se aqui, olha, ali no Rio não dá mais. Aí, principalmente pessoas de outro estado, né? De São Paulo, né? Que aí sabe que tem uma rivalidade com o Rio, enfim. Falando, o Rio acabou, não tem mais jeito. Ali é uma quadrilha, aquilo ali não é. Mas nós sabemos, a partir do processo da reencarnação, que ao longo do tempo, mesmo a nossa situação atual seja extremamente complexa, nós conseguiremos uma renovação da sociedade através dessa vivência do amor com uma multidão de pecados. E a gente vê que nós precisamos, enquanto espíritas, estarmos atentos para a educação moral. Então, por que Allan Kardec era um educador? Porque a educação moral que renovará a nossa sociedade. Então, isso é a página em branco, é o que nós vamos vivenciar. Essa vivência do amor cobre uma multidão de pecados, porque nós temos um passado pecaminoso, mas se nós adotarmos nessa existência, nessa página em branco que iremos reescrever nessa reencarnação, nós teremos essa busca pela felicidade relativa e busca para nos tornarmos colaboradores de Jesus para atenuarmos esse mal que ainda existe no mundo. Tá? Então, para que nós possamos fazer isso, quando nós reencarnamos, a espiritualidade nos coloca numa hipnose natural como recurso básico. Isso está no capítulo, né? O que é hipnose natural como recurso básico? É exatamente a espiritualidade cercear no nosso psiquismo o inconsciente, no qual nós temos os nossos atavismos. Então, André Luiz, né? Aí vamos usar André Luiz para acrescentar aqui um conhecimento ao nosso comentário, um conhecimento junto com o Emmanuel ao nosso comentário. Ele nos fala que o nosso cérebro tem 3 áreas. Logicamente são áreas interligadas, né? É o inconsciente, o subconsciente e o consciente. O consciente é o que somos hoje. É essa página em branco que estamos construindo. Então, o meu nome, a minha identidade, a minha trajetória, isso tudo está no meu consciente. O que eu sou hoje está no meu consciente. No meu subconsciente estão aquelas informações mais distantes. A vida fetal, a minha infância, os meus traumas psíquicos estão no subconsciente. Então, no nosso consciente tem certas informações que estão apagadas. Então, por exemplo, eu não me lembro quando eu tinha 1 ano de idade o que eu fazia, mas isso está no meu subconsciente. E no meu inconsciente estão as informações das vidas anteriores. Tudo aquilo que eu já fui, tudo aquilo que eu já vivenciei está gravado ali no inconsciente. Então, o nosso cérebro é o computador mais perfeito que existe sobre a face da Terra. E, logicamente, quem fez o computador foi Deus. Né? Deus é que fez o computador, Jesus é o governador espiritual que nos dá o suporte. Então, por isso que é o computador mais perfeito que existe, porque no nosso inconsciente estão essas informações. Então, quando nós reencarnamos, essa hipnose que os espíritos nos falam é exatamente a colocação, né, nesse, ou seja, o cerceamento no inconsciente dessas situações em que nós falhamos, essas situações em que nós erramos, em que nós cometemos equívocos, em que fomos preconceituosos, prepotentes, truculentos. Então, tudo isso está no nosso inconsciente. Logicamente que tem momentos em que esse homem velho vem à tona. Quando alguma coisa nos desagrada, quando nós somos contrariados, então aquilo vem à tona de novo. Então você fica nervoso, fica com raiva, mas
né? Aquilo ali está cerceado e você está reconstruindo um homem novo, quer dizer, você está reconstruindo uma pessoa mais consciente das suas responsabilidades, né? Bom, aí o nosso companheiro Martins Peralva, ele lista para nós quais seriam os prejuízos que teríamos caso nós tivéssemos a recordação total das nossas reencarnações. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com regressão de memória. Porque às vezes quando a gente faz regressão de memória por curiosidade, nós vamos acessar informações que no fundo serão prejudiciais para nós. Bem, então o que ele coloca aqui? Que no caso, se nós recordássemos de tudo, se a espiritualidade não fizesse esse cerceamento, uma das coisas que ocorreriam com certeza seria a retomada de ideias errôneas e sistemáticas. Vamos dar um exemplo: fanatismo religioso, né? Ou então sexo promíscuo, que é uma coisa também que muitos de nós já transitamos aí na promiscuidade sexual. Então são ideias, são hábitos que nós cultivamos em vidas anteriores e que, se você não for cerceado, aquilo ali vai aflorar novamente com muita facilidade e você vai continuar errando e não vai conseguir refazer o seu caminho, a sua caminhada. Então a gente sabe, por exemplo, fundamentalismo religioso. Nós sabemos que muitos de nós já passamos pelo muçulmanos, né? Para aqueles grupos muçulmanos mais radicais. Logicamente que não está falando muçulmano como um todo. A religião muçulmana, ela é muito diversificada. Ela tem muitas correntes. Então tem aquela corrente fundamentalista, né? Do Boko Haram, do Talibã, né? Essas pessoas que ainda têm aquela atitude muito radical em relação a essa situação. E aí você já passou por esse segmento. Você está no Brasil, você não tem acesso, a princípio, você reencarna numa família, digamos, espírita, né? Aí você tem contato com a doutrina espírita, você se torna espírita. Se você for lembrar com perfeição daquilo que você já foi anteriormente, quando você era muçulmano, quando você casar, você vai achar que a tua mulher tem que ser submissa, que ela tem que fazer a sua vontade, que ela tem que ser, vamos dizer, agredida, às vezes verbalmente ou fisicamente, se ela não fizer o que você deseja, os seus filhos vão sofrer as opressões. Então, essa ideia do fundamentalismo religioso, ela é cerceada naqueles que a possuem para que a pessoa não volte ao erro anterior, não volte a cair naquele mesmo equívoco que cometeu em vidas anteriores, né? Isso é um dos aspectos. O sexo promíscuo também é a mesma coisa. A gente sabe que é um fator que muitos de nós que já tivemos várias passagens no âmbito do gênero masculino, porque anteriormente era normal você ser adúltero, né? Você podia, o homem tinha liberdade para ir para a prostíbula. Você vê que até o André Luiz, um dos erros que ele cometeu foi essa situação. Ele tinha sífilis, né? Ele adquiriu sífilis. Provavelmente não era aquela sífilis mais aprofundada, mas era que a sífilis tem três estágios. Tem a sífilis primária, a secundária e a terciária. Então, quando está na primária, a pessoa está doente, nem sabe que está doente, porque a sífilis ela não se configura de forma muito virulenta. Só quando está na terciária, da secundária para a terciária, que vai cercear. Então, André Luiz, ele tinha essa problemática. Ele ia me parece que ele ia para prostíbulos, né? E aí ele tinha essa situação. Bem, outra coisa que ele fala aqui é em relação a casos em que o orgulho desmedido e avassalador vai te prejudicar. Então, são essas pessoas que já foram personalidades históricas relevantes, né? E personalidades históricas relevantes negativas, como Calígula, como Nero, né? Com certeza esses companheiros estão reencarnados por aí, a gente não sabe aonde, né? Pelo tempo que tem que eles já desencarnaram, eles estão por aí, né? Então tá aí algum país aí, talvez aqui no Brasil mesmo. Aí digamos que você lembra que você é Calígula. E aí toda aquela psicopatia que você tinha naquele momento que você era Calígula, aquele orgulho, aquela personalidade truculenta aflora,
você vai ser um monstro de novo. Você vai ser aquela pessoa totalmente desequilibrada que vai ser um prejuízo para todo mundo que estiver à sua volta, né? Então, o companheiro que já reencarnou como Calígula, ele com certeza pelo tempo, ele deve estar reencarnado em algum local, eu não creio que ele esteja lá no umbral, lá, ele deve já ter reencarnado, ele não vai lembrar. A gente tem até um livro, eu estou lembrando de um livro agora, falando no Calígula, estou lembrando de um livro do Martins Peralva chamado Sexo e Obsessão, em que fala sobre aquele companheiro Marquês de Sade. Para quem não sabe, Marquês de Sade foi uma personalidade histórica que viveu no século XIX, século XVIII. Ele vivenciou ali o período da Revolução Francesa. E ele criou aquele termo sadismo, porque ele, nas suas obras, ele escrevia fatos com um conteúdo sexual muito intenso. E ele aí achava que sexo e dor se coadunavam. Então, nesse livro Sexo e Obsessão, que eu até recomendo a leitura para vocês, o Manuel Filomeno de Miranda relata que ele vivia numa colônia intitulada Cidade Perversa, e que ele, o Manuel Filomeno de Miranda, acompanhado por um mentor, vai até lá para resgatar o Marquês de Sade para ele poder reencarnar. E ele vai reencarnar totalmente cerceado. Ele vai reencarnar com deficiências, com limitações orgânicas, para ele não voltar a incidir naquele caminho. Então, imagine se ele, ao voltar para o mundo terreno, ele lembrar que ele era o Marquês de Sade. Vai ser bem complicado, né? Ele vai ter muita dificuldade para continuar a sua trajetória. Então, as personalidades históricas que já foram famosas e que pecaram, erraram pelo orgulho, pela vaidade excessiva, reencarnam cerceados para que possam evoluir, tá? Outra coisa é as recordações humilhantes também, né? Recordações humilhantes é o seguinte: digamos que eu numa encarnação anterior fui um pedófilo, aí eu me arrependi, né, do que fiz e reencarno. Aí vou dar aula, vou ser professor, vou fazer alguma coisa para reparar o erro que fiz. Aí quando eu tô lá dando aula, eu vou me deparar com as crianças que eu prejudiquei numa vida anterior. Olha a dificuldade que teremos, né? A dificuldade que teremos se nós lembrarmos do nosso passado de pedófilos, de pessoas ligadas a atitudes inconcebíveis nos dias atuais, mas que antigamente era normal. Vocês vejam que na época da escravidão, muitos senhores de escravo pegavam as crianças negras e aí se viciavam. Normalmente, garotas de 11, 12 anos eram viciadas, eram violentadas pelo senhor de escravo, e ele achava normal. Isso aí é um animal, ele não tem alma, né? Era dito na época, né? Negro não tem alma, então eu posso fazer isso. Então, muitos de nós, que já fomos senhores de escravo, vamos nos deparar com as nossas vamos dizer assim, vítimas, né? Hoje pode vir como nossa filha, pode vir como nossa sobrinha, enfim, pode vir como nossa mãe. E aí, se você lembrar daquilo ali, vai ser humilhante para o indivíduo, né? Que hoje está arrependido, hoje já reviu o seu passado, já não vai fazer mais aquilo, mas nós não lembramos para evitar essa humilhação diante desses aspectos. Outra coisa também é a presença de preconceitos, os preconceitos raciais, sociais, religiosos, etc. Qualquer tipo de preconceito que todos nós temos ainda. Nós que somos espíritos imperfeitos, nós temos preconceitos. Então, se nós não tivermos esse cerceamento em relação ao que fizemos anteriormente, nós teremos esses preconceitos aflorados. Aí tem uma história do José do Patrocínio que eu vou contar para vocês. Relata-se que o José do Patrocínio não era espírita, pelo que eu vi ali na informação que teve, né? Ele não era espírita, mas ele conheceu a doutrina. Aí, em um determinado momento, ele foi lá no médium, né? E falou assim: olha, eu queria saber por que existe racismo, o senhor podia me explicar? Aí ele falou assim: olha, você faz o seguinte, você vai na biblioteca X e leia a obra tal, do autor tal, que aí você vai começar a compreender por que existe racismo. Aí ele foi lá, realmente o livro estava lá, tinha aquela obra, ele leu e era um companheiro extremamente racista, preconceituoso. Aí ele
foi lá e falou assim, mas por que o senhor me deu isso aqui? É totalmente contrário ao que eu penso. Aí ele falou, era você numa reencarnação anterior. Então vocês veem, se ele fosse lembrar daquilo ali, como é que seria para ele, né? Será que ele conseguiria ser José do Patrocínio lembrando esse passado racista? Então aí ele viu, né, que ele também tinha participado, ele tinha colaborado com aquela situação. Daí a gente vê também a questão da humildade, né, dos africanos que vieram aqui para o Brasil, que muitos deles tinham na sua consciência o entendimento de que eles estavam passando por uma expiação através da escravidão, porque eles tiveram passado ligados também a racismo, a uma situação de desequilíbrio, né? Na sociedade. Então muitos deles tinham essa consciência. E aí essa aparente passividade, que se diz, o escravo brasileiro era muito passivo, era muito mole, não fazia nada. Não, e muitos tinham essa consciência de que havia essa situação. E essa informação de que o escravo brasileiro era passivo é irreal, porque se a gente for ler a história, os quilombos, né, eram pontos de resistência, mas muitos realmente, até a gente vê aquela chamada mãe preta, né, aquela mãe negra, aquela mulher negra, né, ela acolhia o senhorzinho, né, o senhorzinho branco como filho. Por quê? Porque ela sabia que numa outra existência ela deve ter feito algo para justificar aquela situação. Bem, e por último, a questão das perturbações que nós trazemos, que estão no cotidiano, estão no lar, estão na sociedade. Então nós temos aí as nossas provas e expiações a passar, né? E se a gente for lembrar por que nós estamos passando por aquilo ali, muitos vão enveredar pelo caminho da revolta, do desespero e do ódio. A pessoa não vai aceitar. Você vê que muitas pessoas... Qual é a nossa grande dificuldade? A grande dificuldade que temos mesmo para nós espíritas é exatamente aceitar o sofrimento. Então, quando você lembra, né? Se a gente lembrasse de tudo que a gente está passando, o porquê que a gente está passando por aquilo ali, o ódio ia aflorar novamente. Então, como nós falamos, se você lembrar que aquele pai que você tem foi alguém que foi teu inimigo, como é que ficaria a relação entre pai e filho, que às vezes já é conturbada? Então essas perturbações são removidas para que nós possamos, né, refazer a nossa página em branco. E a gente só está falando de coisa negativa, mas tem também aquilo que é chamado de aptidões inatas. Essas aptidões, elas afloram no momento certo. São as lembranças, as reminiscências construtivas. Essas vão aflorar. As negativas, elas são cerceadas. Aquilo que a gente tem de ruim fica cerceado. Agora, o que nós temos de bom é aflorado de novo. A espiritualidade permite que aquelas nossas habilidades inatas, elas afloram. E aí cada um vai ter a sua trajetória na arte, na filosofia, na religião, na ciência. Então, a gente vê agora cada vez mais, como a gente está recebendo muitos espíritos regenerados, cada vez mais as crianças estão, desde cedo, sabendo lidar com tecnologia, com matemática, com ciência, com crianças que moram em comunidades que se tornam grandes bailarinos. Por quê? Porque tem uma passagem em vidas anteriores nesses caminhos, né, da arte, da filosofia, da ciência, e aquilo ali é uma reminiscência positiva. Então aquela reminiscência, a espiritualidade permite que aflore, permite que volte à tona. Então, meus irmãos, era isso que a gente tinha que conversar com vocês no dia de hoje, né? Nós estamos agora gravando só o Pensamento de Emmanuel. Estamos tendo todo sábado às 5 horas a videoconferência, mas de 15 em 15 dias nós vamos continuar colocando esse Pensamento de Emmanuel. A gente vai até o final. Hoje nós estamos chegando na metade do livro. São 40 capítulos, nós estamos no capítulo 20. Né? Então a gente vai continuar colocando o Pensamento de Emmanuel, mas a videoconferência vocês acessem, que a gente vai trabalhar com
virtualmente, mas diretamente com vocês. Então até a próxima, que Jesus nos abençoe.